Que os patinetes elétricos, eles facilitam a vida, isso é inegável, né? Isso sem contar a economia para manutenção. Mas é preciso lembrar que também precisa responsabilidade e também tem que estar atento às regras de trânsito para o tráfego, para ter mais segurança. Além dos equipamentos, tem a questão da responsabilidade. Dá só uma olhada na imagem que nós recebemos e eu vou mostrar para você. É um perigo. Uma condutora que trafega entre os carros sem preocupação e ainda não utiliza nenhum equipamento de segurança obrigatório. Nós fomos em busca de como isso pode causar graves acidentes. Presta atenção, reportagem na tela. O Samuel passou a utilizar o patinete para tudo, pois facilita muito no dia a dia. Questão de economia e agilidade. A gasolina subiu assim muito rápido, então foi algo assim significativo no nosso bolso, né? Então nós pensamos, temos que economizar de uma forma, né? Pouco tempo casado também, então nós percebemos aí que deu uma subida em tudo, na economia completa. Então nós pensamos, vamos comprar um patinete. Então essa foi o nosso primeiro caminho aí na economia. Ele cuida ao transitar principalmente em locais que não têm ciclovias, pois sabe que o risco é grande. Eu sempre vou do lado correto dos carros, então se eles estão indo, obviamente eu vou do lado deles indo, né? Sempre no canto da rua, a passarela do meio-fio. E é o correto, situação que essa mulher não colocou em prática. Ela se arrisca ao transitar no meio dos carros sem capacete. O patinete ele pode andar numa velocidade até 20 km por hora na ciclovia. E o ciclomotor ele só pode andar na via pública. E assim, no sentido da via pública, junto com dividindo espaço com os demais veículos. Esses veículos maiores precisam ser emplacados. E por isso, quem for utilizar tem que ter carteira de habilitação. Além disso, a circulação é apenas nas ruas. Os patinetes e bicicletas elétricas, que têm uma velocidade máxima de 25 km por hora, podem utilizar as ciclovias. Mas para todos, a regra é a mesma, ao dividir espaço com os carros. Tem que seguir sempre o fluxo dos veículos, andar ao lado direito e próximo ao meio-fio, da mesma forma que as pessoas fazem quando estão de bicicleta. Olhando assim, essa daqui pode passar até por uma moto, né? A estrutura dela, ter lanterna, sinalização, mas ó, não se engane. Ela tem até pedal igualzinha uma bicicleta e a velocidade máxima que atinge é 25 km por hora, ou seja, é uma bicicleta elétrica. Por isso que é tão importante na hora de você adquirir um produto como esse, conversar para entender quais são as suas necessidades e também quais serão as regras que você vai ter a partir disso. Para a maioria das pessoas ainda é um produto novo, tá? Então é importante na hora da compra e da venda estar orientando a pessoa sobre a legislação, aonde que ela pode andar com esse veículo. Por exemplo, eu posso andar com um patinete elétrico sobre uma calçada, sim, eu posso, mas eu tenho que respeitar a velocidade máxima, que, se eu não me engano, está entre 5 e 6 km por hora. Então é uma velocidade baixa, assim como você também pode passar com uma bicicleta sobre a calçada, numa baixa velocidade. O capacete para bicicletas elétricas e também patinetes não é obrigatório, mas é recomendável. Já no caso dos ciclomotores, a utilização desse item de segurança é obrigatório. É todo mundo fazendo a sua parte, pensando em si e cuidando no próximo. Só assim a gente tem um trânsito mais seguro, mais tranquilo, sem tantos acidentes e sem tantas vítimas. Não são apenas dados, estatísticas, são vidas. Isso é o mais importante, tem que ter cuidado. Que os patinetes elétricos, eles facilitam a vida, isso é inegável, né? Isso sem contar a economia para manutenção. Mas é preciso lembrar que também precisa responsabilidade e também tem que estar atento às regras de trânsito para o tráfego, para ter mais segurança. Além dos equipamentos, tem a questão da responsabilidade. Dá só uma olhada na imagem que nós recebemos e eu vou mostrar para você. É um perigo. Uma condutora que trafega entre os carros sem preocupação e ainda não utiliza nenhum equipamento de segurança obrigatório. Nós fomos em busca de como isso pode causar graves acidentes. Presta atenção, reportagem na tela. O Samuel passou a utilizar o patinete para tudo, pois facilita muito no dia a dia. Questão de economia
e agilidade. A gasolina subiu assim muito rápido, então foi algo assim significativo no nosso bolso, né? Então nós pensamos, temos que economizar de uma forma, né? Pouco tempo casado também, então nós percebemos aí que deu uma subida em tudo, na economia completa. Então nós pensamos, vamos comprar um patinete. Então essa foi o nosso primeiro caminho aí na economia. Ele cuida ao transitar principalmente em locais que não têm ciclovias, pois sabe que o risco é grande. Eu sempre vou do lado correto dos carros, então se eles estão indo, obviamente eu vou do lado deles indo, né? Sempre no canto da rua, a passarela do meio-fio. E é o correto, situação que essa mulher não colocou em prática. Ela se arrisca ao transitar no meio dos carros sem capacete. O patinete ele pode andar numa velocidade até 20 km por hora na ciclovia. E o ciclomotor ele só pode andar na via pública. E assim, no sentido da via pública, junto com dividindo espaço com os demais veículos. Esses veículos maiores precisam ser emplacados. E por isso, quem for utilizar tem que ter carteira de habilitação. Além disso, a circulação é apenas nas ruas. Os patinetes e bicicletas elétricas, que têm uma velocidade máxima de 25 km por hora, podem utilizar as ciclovias. Mas para todos, a regra é a mesma, ao dividir espaço com os carros. Tem que seguir sempre o fluxo dos veículos, andar ao lado direito e próximo ao meio-fio, da mesma forma que as pessoas fazem quando estão de bicicleta. Olhando assim, essa daqui pode passar até por uma moto, né? A estrutura dela, ter lanterna, sinalização, mas ó, não se engane. Ela tem até pedal igualzinha uma bicicleta e a velocidade máxima que atinge é 25 km por hora, ou seja, é uma bicicleta elétrica. Por isso que é tão importante na hora de você adquirir um produto como esse, conversar para entender quais são as suas necessidades e também quais serão as regras que você vai ter a partir disso. Para a maioria das pessoas ainda é um produto novo, tá? Então é importante na hora da compra e da venda estar orientando a pessoa sobre a legislação, aonde que ela pode andar com esse veículo. Por exemplo, eu posso andar com um patinete elétrico sobre uma calçada, sim, eu posso, mas eu tenho que respeitar a velocidade máxima, que, se eu não me engano, está entre 5 e 6 km por hora. Então é uma velocidade baixa, assim como você também pode passar com uma bicicleta sobre a calçada, numa baixa velocidade. O capacete para bicicletas elétricas e também patinetes não é obrigatório, mas é recomendável. Já no caso dos ciclomotores, a utilização desse item de segurança é obrigatório. É todo mundo fazendo a sua parte, pensando em si e cuidando no próximo. Só assim a gente tem um trânsito mais seguro, mais tranquilo, sem tantos acidentes e sem tantas vítimas. Não são apenas dados, estatísticas, são vidas. Isso é o mais importante, tem que ter cuidado.